Ficamos com o tema Revolução Gloriosa, que foi uma revolução que constituiu na retirada do absolutismo monárquico da Inglaterra. Mas para entendermos melhor o que foi a Revolução Gloriosa, é preciso entendermos um pouco sobre o seu contexto, já que ela está fortemente inserida na Revolução Inglesa, sendo até mesmo considerada uma das etapas da Revolução Inglesa. Tudo começou no reinado de Carlos I, que era muito absolutista e não estava dando a mínima para o então parlamento. Além de enfrentar diversos conflitos religiosos entre católicos e puritanos, situação em que sua esposa, então católica, o influenciava a dar vantagem para os católicos, ao invés dos puritanos. Com tanto ápice de contexto, foi quando Carlos convocou o parlamento para, no intuito de eles aprovassem o novo imposto a ser cobrado. Mas este acabou sendo negado pelo parlamento, e que por conta disto foi dissolvido, dando início a uma guerra entre o monarca Carlos, com o apoio de religiosos católicos e da alta nobreza, contra o parlamento, que tinha um apoio de Grant, pessoas ricas que não possuíam títulos de nobres. A burguesia e o puritanos, a início, o parlamento começou a perder na guerra. Entretanto, surgiu um cara chamado Oliver Cromwell, que inovou o exército inglês, estabelecendo os cargos por merecimento, agora e não mais por concessão, além de treinar. Oliver foi decisivo para essa batalha, na qual o parlamento saiu vitorioso. Nessa mesma perspectiva, deu-se início ao governo de Oliver, que com o tempo se tornou um ditador que reprimiu fortemente os que iam contra seu governo. Todavia, ele também contribuiu muito para o desenvolvimento econômico da Inglaterra, como os atos de navegação e entre outros. Porém, após a sua morte, eles restabelecem a monarquia novamente na Inglaterra, e agora o período que virá será a chamada Revolução Gloriosa, que tirará a monarquia do poder do ponto fim no absolutismo. Na qual Carlos II assume e morre pouco tempo depois, passando o trono para Jaime II, que era irmão de Carlos II, e assumiu o trono após a morte de seu irmão, visto que Carlos não tinha filhos. O parlamento e diversos nobres sempre tiveram medo que o absolutismo voltasse a dominar a Inglaterra, e esse medo se tornou ainda maior em seu reino, na qual algumas de suas atitudes, como a luta por liberdade religiosa e grandes conflitos com o parlamento, fizeram com que suspeitasse de que Jaime pudesse ser um rei católico e um possível rei absolutista. Assim, o ápice disso tudo foi quando houve o nascimento de seu herdeiro católico chamado Jaime Francisco Eduardo. Situação em que a tensão aumentou mais ainda e o parlamento decidiu tomar algumas atitudes, a fim de evitar com que acontecesse o que eles muito temiam. Nessa mesma linha de raciocínio, o parlamento decide conspirar contra Jaime II, usando o Guilherme de Orange, que lutou anos atrás na guerra contra os franceses, e quem era o seu sobrinho e também genro. Este era o candidato mais forte para o plano do parlamento. Plano esse que tinha como objetivo tirar o Jaime do poder e colocar o Guilherme de Orange em seu lugar, estabelecendo um novo modo de governar que se baseava em o parlamento governar e mandar, e o tal rei Guilherme somente seu título de rei e seus privilégios. Bom, a retirada de Jaime do poder, colocando agora o Guilherme de Orange, colocou o fim à possível ameaça de uma monarquia absolutista. Processo esse que fica conhecido como a Revolução Gloriosa, na qual foi a primeira revolução burguesa da história e também considerada uma das etapas da Revolução Inglesa. Nesse contexto, com a Revolução Gloriosa e a fuga de Jaime II, foi elaborado um documento chamado Bill of Rights, ou também conhecido por Declaração de Direitos, elaborado pelo Parlamento em 1689, na qual limitava o poder do rei em relação ao parlamento, não podendo o rei interferir em suas eleições e cobranças de impostos sem fundamentos. E ainda mais, não podendo o rei suspender leis sem anuências. Este documento, considerado um dos pilares do sistema constitucional do Reino Unido, é usado até hoje em situações em que existe um rei lá, porém, quem governa de fé e fato é o parlamento.